Podemos aprender que o campo magnético ele não é apenas a área em volta de um ímã ou de um material magnético. O campo magnético ele é gerado através da carga elétrica em movimento ordenado. Bem, um cientista chamado Ørsted, ele descobriu que a corrente elétrica gerava o campo magnético, mas ele não sabia se o inverso seria possível. Somente em 1831, Faraday ele descobriu que esse fenômeno era possível. Ele conseguiu estabelecer corrente elétrica em um condutor com a variação do campo magnético através de sua superfície. Quando a gente aproxima da espira circular um dos polos de um ímã em barra, o ponteiro do galvanômetro, que é esse aparelhinho que está aí na margem de cima, ele se deflete em um sentido e afastando o ímã dessa espira, o ponteiro deflete no sentido contrário. Quando cessar o movimento entre o ímã e a espira, o ponteiro do galvânmetro ficará em repouso, confirmando essa ideia de Faraday, que o campo magnético variável gera a corrente elétrica que foi é, percebida pelo galvanômetro, porque quando deixa o ímã parado, ele não estará gerando a corrente elétrica, o seu campo magnético, porque as suas linhas estarão em repouso. Só se gera o campo magnético quando as linhas estão se variando, se movimentando, quando fica em movimento. Quanto mais rápido for essa aproximação ou afastamento, mais intenso será a corrente elétrica. Esse fenômeno ele é chamado de indução eletromagnética. O fluxo magnético é uma grandeza que está relacionado ao número das linhas de campo que saem desse ímã, né, que vão gerar corrente elétrica, que essas linhas vão atravessar a área de uma superfície. Quanto mais linhas tiver, maior será o fluxo magnético. Por isso que quanto mais próximo tiver da espira, será mais intenso, mais forte a corrente elétrica gerada. O fluxo magnético através da superfície ele pode variar de acordo com a intensidade do campo magnético. Quanto mais intenso o campo mais linhas de campo vão atravessar a área dessa superfície, aumentando o fluxo magnético, como podemos ver nessa imagem à esquerda. E se afastarmos a espira do polo norte do ímã, vai haver a diminuição do fluxo magnético, já que o número das linhas de campo vão ficar menor, né? Como eu disse, quanto mais as linhas estiverem perto, o campo vai ser maior, a intensidade. E também ele pode ser definido pela área da superfície, que quanto maior a área da superfície de uma espira, maior será o número de linhas do campo magnético. Então, o campo magnético vai ser definido pela área, porque quanto maior a área, mais linhas vão caber, entre aspas, né, para passar nessa superfície. E pelo ângulo, quando tiver variação no ângulo entre as linhas do campo magnético e o vetor normal, o fluxo magnético sofrerá variação, né? Que vai ser comprovado, como podemos ver na imagem à direita, que é da relação de uma linha normal que traçamos para fazer o cálculo com a linha do campo. Isso vai gerar o cosseno de θ. A fórmula que define o fluxo magnético, ela pode ser representada sendo mais entendida, né, facilmente por essa imagem que falei agora há pouco à direita, que ela representa o fluxo magnético e do ângulo entre as linhas do campo e do vetor n, né, que é a normal que a gente traça para fazer o cálculo. Como as linhas do campo magnético estão paralelas à superfície, o fluxo será nulo, porque como a gente sabe, né, isso está formando um ângulo de 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Então, quando a gente joga na fórmula da multiplicação, onde o θ é igual a b vezes a vezes o cosseno, vai zerar, porque o cosseno do ângulo, nesse caso, de 90 será zero. Agora eu vou falar um pouco sobre a lei de Faraday, a lei de indução.
Imagine uma espira condutora ligada em série a um amperímetro, que serve para medir corrente, e então utilizarmos um ímã e o aproximarmos da espira, fazendo-o passar pelo centro da espira. Logo, quando a gente visualizar o amperímetro, a gente vai notar que esse movimento relativo do ímã à espira, ela gerou corrente. E se fizermos o inverso, afastando o ímã, ele também vai gerar corrente, só que num sentido contrário. Então, ou seja, o movimento relativo do ímã, ele está produzindo força eletromotriz induzida, ou FEM. E a mesma, através de variação do fluxo magnético pela espira, gera uma corrente elétrica induzida. Então, Michael Faraday ele constatou através de experimentos que uma força eletromotriz é induzida, gerando corrente elétrica induzida, mediante variação do fluxo magnético por entre a superfície da espira. Ou seja, sempre que o número de linhas de campo magnético através da superfície do condutor variar, seja aumentando ao aproximar o ímã ou diminuindo ou afastando o ímã, uma força eletromotriz será induzida nesse condutor. Então, é importante salientar que o amperímetro ele só está testando corrente induzida porque está sendo produzida força eletromotriz induzida ali, FEM. E a FEM, por sua vez, ela só acontece quando há uma variação do fluxo magnético. Ou seja, quando o número de linhas do campo magnético através do condutor da espira varia. Então, retomando o experimento anterior, se você colocar o ímã, então você para de aproximar o ímã, você deixa ele parado próximo à espira, o amperímetro ele não vai atestar corrente elétrica. Por quê? Porque não está sendo produzida FEM, porque a FEM ela depende da variação do fluxo magnético. E se o ímã está parado ali, apesar das linhas do campo magnético elas estejam na área de superfície da espira, não há variação. Então, se não há variação do fluxo magnético, não vai ter FEM e tampouco corrente elétrica. E é importante que fique claro que não é apenas aproximando ou afastando um ímã da espira que vai ocorrer a geração de corrente elétrica induzida. Na verdade, basta que ocorra variação do fluxo magnético através da superfície da espira. E como foi abordado anteriormente, há várias maneiras de fazer isso. Então, resumidamente, o que a lei de Faraday afirma? A lei de indução eletromagnética de Faraday afirma que a intensidade da força eletromotriz induzida em uma espira condutora é proporcional à variação do número de linhas de campo magnético que atravessa a espira em função do tempo. Então, matematicamente, a lei de Faraday é isso aí que a gente consegue ver no nosso mapa. Esse Ezinho, ele representa a força eletromotriz induzida, a FEM. Esse símbolo no numerador, com delta, ele representa a variação do fluxo magnético. E o ΔT representa o intervalo de tempo, ou seja, é a variação do fluxo magnético em um determinado tempo que gera força eletromotriz induzida. Então, analisando a lei de Faraday, o que essa fórmula matemática consegue dizer? Ela consegue dizer que quanto maior for a variação do fluxo magnético, maior será a intensidade da força eletromotriz induzida. E também, quanto mais rápida for a variação do fluxo magnético, quanto mais rápido, quanto menor o intervalo de tempo for acontecer essa variação, maior vai ser a intensidade da força eletromotriz induzida. E, consequentemente, maior a intensidade da corrente elétrica induzida. Outro agravante na corrente elétrica é o número de espiras na bobina. Então, para uma bobina com N espiras, o fluxo magnético é diretamente proporcional ao número de espiras. Portanto, uma bobina com 800 espiras, por exemplo, ela vai ter o dobro de fluxo magnético e de corrente elétrica do que uma bobina com 400 espiras.
Eu me lembro de um experimento que eu visualizei uma vez, muito interessante, do Manual do Mundo, que ele pega uma seringa, retira o êmbolo e começa a fazer espiras com um fio de cobre, fazer uma bobina com muitas espiras. Porque quanto mais espiras ele conseguisse fazer, maior ia ser a corrente elétrica produzida, que era a intenção dele. Ele pretendia acender um LED. E aí ele coloca um ímã de neodímio, que tem um campo eletromagnético muito grande, ou seja, ele está aumentando a intensidade do, 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 do fluxo magnético, e aumentando isso quando ele variar, quando ele mover aquele ímã por ali, a variação ela vai ser mais intensa também. E aí ele tampa o espaço que fica, ou porque ele retirou o êmbolo com o dedo, e ele começa a chacoalhar aquela seringa. E aí quanto mais rápido ele chacoalha, ou seja, mais rapidamente vai acontecer a variação do fluxo magnético. Então vai ser um menor intervalo de tempo e isso vai dar mais corrente elétrica. Então ele conseguiu acender o LED, ele mediu no amperímetro, ele comprovou que realmente existia corrente elétrica ali. Agora, quanto à lei de Lenz. A lei de Lenz nos permite determinar o sentido da corrente elétrica induzida num condutor. Ela afirma que a força eletromotriz induzida num condutor é num sentido tal que se opõe à variação que a induziu. Mais uma vez, retomando o experimento da espira e do ímã, ao aproximar o polo norte do ímã da espira, a variação do fluxo magnético na espira vai produzir uma corrente elétrica na espira. E com isso, o sentido dessa corrente ela vai ser tal que o campo magnético da espira sempre fará oposição ao movimento do ímã. Então ele vai repelir o ímã quando o ímã estiver se aproximando da espira e vai atrair ele quando ele estiver se afastando. Então, assim, naturalmente, não era para o ímã se aproximar da espira, porque o que acontece? O ímã, ele se aproxima da espira, gerando uma variação no fluxo magnético na espira, e então ele induz corrente elétrica na espira, a partir da força eletromotriz induzida. E aí essa corrente elétrica, como a espira ela está energizada, ela tem uma corrente elétrica, ela também vai ter um campo magnético. E esse campo magnético, ele vai se opor ao campo magnético do ímã. Então há uma força de repulsão quando você tenta aproximar os dois. Então vai ter um agente externo que no caso do experimento é uma pessoa, que está realizando um trabalho para empurrar o ímã em direção à espira e vencer a força de repulsão que surge entre o ímã e a espira. E então não é que a energia vem do nada, é que essa energia ela está sendo fornecida pelo agente externo da força de aproximação entre o ímã e a espira, ou até a aproximação ou afastamento entre o ímã e a espira. Então, o sistema, ele basicamente, o sistema fechado, ele vai converter essa energia que o agente externo está fazendo para aproximar ou para afastar o ímã da espira em força eletromotriz induzida e, consequentemente, em corrente elétrica. Então, portanto, quando você aproxima o polo norte do ímã da espira, a corrente induzida ela tem sentido anti-horário. Mas se você aproxima o polo sul, a corrente é horária. Da mesma forma, afastando o polo norte da espira, a corrente gerada é no sentido horário. E se você afasta o polo sul do ímã, o sentido é anti-horário. Então, aproximar o polo norte vai produzir uma corrente no mesmo sentido que afastar o polo sul, estando com o polo sul voltado para frente. E esses sentidos que eu estou enunciando são os do observador, como no exemplo ali acima, o observador estando de frente à espira. Então, a outra forma de você enunciar a lei de Lenz, que é a corrente elétrica induzida possui sentido tal que gera um campo magnético induzido que se opõe à variação do campo magnético indutor. O que é que isso quer dizer? Tem um agente externo que está aplicando o trabalho para aproximar o ímã da espira. Nesse momento é gerada
força eletromotriz induzida, que consequentemente gera corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai se orientar num sentido tal que o campo elétrico que essa espira, o campo magnético que essa espira vai produzir, ela vai se posicionar de sentido contrário ao campo magnético do ímã. Então, há a possibilidade de você interpretar a lei de Lenz e enunciá-la dessas duas formas, e assim você consegue compreender o sentido em que será produzida a corrente elétrica no condutor, na espira.